amigas, boa noite. É sempre uma alegria nós estarmos juntos para refletirmos um pouco sobre os ensinamentos de Jesus. Nós costumamos iniciar esse nosso trabalho, essas nossas reflexões. Gostaríamos de fazer uma pequena pergunta. Qual é o momento mais feliz da sua vida? Por incrível que possa parecer, isso aqui é uma pergunta, hein? Pode. Qual é o momento mais feliz da sua vida? Já teve uma resposta ali atrás. Para mim é quando eu acordo e estou viva ainda. Quando você acorda e está viva. Muito bem. Tem mais alguém aí? Não? Não é nada melhor do que a prática do amor, né? Não é o quê? Nada melhor do que a prática do amor. Sim, sim. Mas qual é o melhor momento? Qual é o melhor momento da sua vida? Você já pensou, não? Qual que ele pode ser? Ao acordar e ser grato por mais um dia. Ótimo. Bom, é interessante, cada um de nós deve ter uma opinião, apesar de que muita gente, a grande maioria não se manifestou, mas enfim. Quando nós acordamos, hoje pela manhã, por exemplo, se ninguém trabalha, às vezes nós trabalhamos durante a noite, porque nós temos expedientes, às vezes durante a noite toda, e invertemos o processo. Já é passado. Aliás, já é passado do início do trabalho até agora, já são passados 5 minutos. Não é verdade? Já é passado. O futuro é subjetivo. O melhor momento que nós podemos ter na nossa vida, nosso amigo lá atrás respondeu, é agora, que é o único que você tem. Não é verdade? É o único que você tem. Que você, eu, nós temos. Nós não temos outro. Porque tudo que veio até agora já foi vivenciado. Daqui para o minuto seguinte, ele ainda é subjetivo. O melhor momento é aquele que nós podemos estar plena, em relação a nós mesmos. Se esse momento não é feliz, a gente precisa fazer um trabalho para que os nossos momentos comecem a ganhar uma dimensão diferenciada, porque senão nós estamos vivenciando uma situação enfermiça, que é contrária à nossa condição como espíritos. Até porque, como espíritos que somos, independente de estarmos nessa dimensão ou fora dela, experienciamos, inclusive, essa condição todas as vezes que nós nem precisamos ter horas de sono. Num simples cochilo, nós nos desdobramos e estamos na dimensão espiritual. Aliás, nós somos uma criatura onde nós não nos manifestamos só nesta dimensão, ao mesmo tempo. Né? Porque se nós formos considerar os ensinamentos de André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos e também nas outras obras, mas enfim, quando, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, quando ele fala a respeito da nossa configuração, nós somos espírito, corpo mental, perispírito, duplo etérico, corpo físico. Ora, se isso é uma realidade, não estão todas essas subdivisões, que se interrelacionam, evidentemente, numa única dimensão. Não é verdade? Nós somos criaturas multidimensionais. Nosso corpo está nessa dimensão. O nosso perispírito, por exemplo, está na dimensão paralela. O nosso corpo mental numa outra mais sutil, o nosso espírito numa outra mais sutil. Porém, tudo isso se interrelaciona. Por isso que, quando nós cochilamos, nós vivenciamos a realidade da dimensão espiritual com a expressão do perispírito. Simples assim. É interessante notar que, então, essa situação de momento
é o melhor e é o único que nós temos. Porque se já foi passado e o futuro nós ainda temos como subjetividade, é o único que nós temos. E eu, de fato, é o único momento que eu posso ser feliz. E eu espero que você, por um minuto que seja, possa desfrutar dessa felicidade e sair daqui melhor do que você entrou. Né? Esse é o nosso desejo, porque é exatamente isso que nos traz até aqui, não é verdade? Bom, evidentemente que nós trouxemos aqui, isso aqui não é uma regra única, isso aqui é um acontecimento, porque cada um de nós é uma individualidade e óbvio que sente a felicidade de maneira diferenciada, porque nós não somos iguais, nós somos seres semelhantes. Semelhante não é igualdade, né? Nós somos iguais perante Deus, filhos e filhas de Deus, mas entre nós não existe uma criatura que possua, mesmo que seja uma clonagem natural, que é o caso dos gêmeos univitelinos. A clonagem é uma clonagem natural em relação aos corpos, mas são espíritos completamente independentes uns dos outros. Nós até acho que talvez tenhamos falado aqui, não é, Jane? Nós tínhamos 2 funcionários que eles eram gêmeos univitelinos. Era uma coisa impressionante, porque às vezes você tem uma pequena diferença entre um e outro. Não havia diferença entre eles. E o pai gostava muito de um cantor já antigo e deu o nome do cantor para eles. Um chamava Vicente, outro chamava Celestino. Enfim, enfim, ou seja, mas eram assim, estruturas mentais, claro, né, completamente diferenciadas. Tanto é que um deles tinha um problema muito sério de dependência química em relação ao álcool, e o outro nem chegava perto. Impressionante, né, essas situações. Bom, mas aqui nós trouxemos um dos aspectos que é, na realidade, uma entrevista de um executivo que ouviu dizer que um senhor, não é, que era conhecido como um indivíduo muito sábio, que era uma pessoa que passava as informações a respeito de viver melhor. Então ele vai procurá-lo e diz para esse sábio: eu ouvi dizer que o senhor conhece a receita para se conquistar a felicidade. O que eu mais desejo, porque ele era um indivíduo extremamente bem-sucedido, né, já tinha feito tudo o que era possível em matéria de receita, de valores que havia conquistado na sua carreira, estava, inclusive, chegando próximo da aposentadoria, e aí ele, apesar de ter muitas conquistas em todos os terrenos possíveis, né, em relação até ao poder aquisitivo que possuía, ele não se sentia pleno, ele não se sentia feliz, e é por isso que ele vai fazer essa consulta. E ele vai e faz a pergunta se poderia ser auxiliado, ajudado nessa situação. E o ancião lá respondeu: na verdade, as regras são muito simples. A primeira delas é prestar atenção. A segunda é prestar atenção. E a terceira e última é prestar muita atenção. Obviamente, até nós, né, como aconteceu com o tal do executivo, ele pensou que o sujeito estava brincando. Porque ele disse que a regra para ser feliz era prestar atenção e prestar muita atenção. E se ele fizesse isso, ele seria feliz. Bom, aí, óbvio, fica a questão, prestar atenção em quê? Aí continua lá o ancião dizendo: quem presta atenção em tudo o que acontece, nos minutos da sua vida, consegue ser feliz. E ele vai começar a dar alguns exemplos. Ele disse: preste atenção no que as pessoas lhe dizem. Saiba ouvi-las com serenidade, buscando ajudar na medida do possível. Essa era uma das indicações. Uma outra:
Ao fazer uma refeição, aproveite bem o momento. Preste atenção nos alimentos que ingere. Sinta o seu sabor. Interessante, não? Às vezes as pessoas comem para viver ou vivem para comer. Quando se vive para comer, evidentemente não se tem, né? Não se aprecia a qualidade daquilo que está sendo ingerido, né? Ou então faz a foto daquilo que vai comer. Interessante, né? Se você não tivessem as redes sociais, como é que você faria? Você pegaria o prato e iria na casa dos seus amigos mostrar para todo mundo para você voltar para casa e comer? É interessante, não é? Às vezes a gente vê assim, quando não estamos inseridos nessa situação de muita correria, muita pressa, e a gente coloca a coisa para dentro, sem prestar atenção que aquilo está interferindo na nossa saúde, diretamente. Sem dar, inclusive, em relação à própria mastigação em si, que o alimento, ao ser bem mastigado, como nós todos já sabemos há muito tempo disso, não é verdade? A saciabilidade é registrada mais rapidamente no cérebro. Há tempo entre o que se ingere e o tempo que o cérebro registra. Então, exatamente. O que acaba acontecendo é que a quantidade diminui. Então, até porque não é a quantidade que alimenta, né? É a qualidade e, claro, há que se prestar atenção na quantidade. E a mastigação mais lenta, mais demorada, prestando atenção, inclusive em sabores e tudo mais, dá tempo do cérebro registrar e nós não temos aquela sensação desesperada da fome e colocamos, né, ingerimos mais do que o organismo precisa, levando por vezes a nos sentirmos mal, né, a nos sentirmos pesadas, assim, para a digestão mais lenta pela quantidade ingerida. Veja, uma situação bastante interessante, né? Ao fazer uma refeição, aproveite bem o momento, até porque você só tem aquele, não é verdade? Até porque nós só temos aquele. Porque no momento seguinte a gente pode ter desencarnado. Pronto, acabou. Ou nem chegou nele. É tão interessante isso, né? Porque esse prestar atenção, nós não podemos nem chegar nele. Mas, enfim, já que chegou, é só aquele que nós temos. Como a gente está aqui, passado já foram 15 minutos, é só esse instante da nossa existência. Claro, ninguém está falando que nós não seremos pessoas preventivas, que nós não faremos um processo preventivo. É evidente que isso faz parte de qualquer criatura que tenha consciência sobre a própria existência. Se continuar durante muito tempo, a prevenção vai agir favoravelmente. Se não continuar, bom, valeu o investimento, né? A gente não tem a certeza de nada, então vale o investimento. Mas ele continuou. Preste atenção em tudo à sua volta. E vai se dando exemplos. Olhe com atenção uma noite enluarada, um amanhecer de ouro. E aqui, na Flórida, particularmente, isso é de uma beleza impressionante, porque nós não temos montanhas, a não ser aquelas de lixo, não é verdade? Então você tem um campo de visão, por isso que quem gosta de ufologia, a Flórida é um dos locais com maior avistamento que se tem conhecimento, porque o campo de visão é extenso. Então, quando nós vemos assim um pôr do sol, ou então à noite estrelada, que não haja muita confusão no local que nós moremos pela luminosidade artificial, quando estamos mais isentos da luminosidade artificial, um verdadeiro espetáculo. É porque também nós, não tendo montanha, etc., é muito bom para furacão, né? Porque ele pode zigue-zaguear do jeito que ele quiser. Mas, ao mesmo tempo, nós não temos como a poluição ficar estacionada no ambiente, né? Se nós fizermos uma comparação, para quem conhece ou é de São Paulo, né, a serra
traz esse prejuízo, né? Não dissipa. Você vê assim no final do dia aquela camada escurecida, porque não há possibilidade, mesmo com ventos, etc., a dissipação é muito menor do que nós não temos esse tipo de problema. Então, olha que maravilha, até para nós podermos observar, né? Um nascer, um pôr do sol, a noite, etc. São situações tão simples, mas que podem movimentar e que movimentam, se nós permitirmos, energias nossas interiores, porque é a beleza. E Deus não criou nada imperfeito, nem nós somos imperfeitos. Nós somos incompletos, não imperfeitos. Então, a ligação com o belo faz parte da nossa vida, porque nós somos esse resultado. Nós podemos ser incompletos, mas nós somos o resultado do que é belo. Padrão de beleza é uma situação que muda. Nós estamos falando de beleza daquilo que é mutável como padrão, não é verdade? Se nós fizermos uma comparação, as moças precisariam ter 1,80 m todas elas e pesar 48 quilos, a não ser comendo uma folha de alface de manhã e meia à noite, para poder garantir uma estrutura dessa. E os rapazes, às vezes, estilo bacalhau com cabeça, né? Porque malha daqui para cima, então fica com a perninha fina, mas você encontra o bacalhau com cabeça. Isso claro que nós não devemos descuidar do nosso corpo, etc., né? Procurar sempre a situação mais saudável possível, até porque nós só temos ele. Né? E ter significa também... não é de propriedade, né? Nós somos usufrutuários dos bens divinos, a começar do corpo físico, porque não, mesmo que a gente goste dele, etc., ninguém leva ele como souvenir. Essa é a realidade. Então, somos usufrutuários dos bens divinos, a começar do próprio corpo que nós utilizamos. Mas o fato é, o belo faz parte de nós, como as condições dinâmicas do espírito, a bondade, tudo aquilo que nós sabemos que estão envolvidos ou estão por debaixo da estrutura que se chama amor. Na realidade, o belo nos toca, porque nós temos essa essência em nós. Então, veja, coisas tão simples, né, que ele vai dizer a respeito da atenção. Diz: contemple com atenção um jardim que explode em perfumes, uma cascata estirada sobre a montanha rochosa. Né? Às vezes nós temos condição. Observe com atenção um bando multicor de aves cruzando os ares. Ouça atentamente o canto de um pássaro solitário. E esse é um período, né? Esse é um período que nós podemos observar o quanto de pássaros, eles estão fazendo ninhos, etc. Então, a cantoria toda, a beleza que nós temos como oportunidade. Preste atenção na chuva que cai, abençoando o solo. Imagine os lençóis d'água no subsolo, espalhando fertilidade e vida. Detenha-se a observar o trabalho das formigas, sua organização, sua perseverança. Tem mais. Acompanhe com atenção o desabrochar de uma rosa. Sinta o seu perfume. Tudo isso aqui é tudo muito simples, não é? Não é simples? É tudo muito simples. Tem mais coisas simples. Enfim, observe atentamente os nadas ao seu redor. Porque a gente às vezes diz que felicidade, nossa, precisa disso, daquilo outro. Ele diz assim: observe atentamente os nadas. Essas coisas que são simples em relação à nossa existência. Em pouco tempo, você perceberá que há uma infinidade de coisas boas no mundo e isso o fará feliz. Que incrível, né? Prestar atenção. E a pergunta que fica claro é: e você faz isso? Às vezes há uma profunda preocupação com as situações do dia a dia, com as atividades que nos envolvem, as responsabilidades que nos são afins,
e a vida está passando, não é? Hoje nós estávamos fazendo uma palestra pela manhã numa casa que nós começamos no Brasil, né, numa palestra online, e a pessoa lembrou que quando nós começamos nessa casa, a nossa idade era 22 anos. Eu fiz assim, e eu estou com 66, com um corpinho de 66. Você já percebeu isso? Assim, ó. Passou. Não é? E se a vida for atribulada, etc., e a correria, e precisa disso, daquilo, desencarnou. Não é? Que a gente faça com que os nossos mentores lá, os nossos amigos espirituais, nos esperem lá sentados, né? Para a gente aproveitar bem a existência. Mas com 66, o que eu já tenho, Jane, de amigo do outro lado, é uma coisa impressionante. Eu comecei a ficar preocupado, porque eu também sou amigo de alguém. Não é só o vizinho que desencarna, né? Uma hora nós somos vizinhos de alguém. Diga. Eu ia falar, você com 66 e eu com 75. Pois é, não é aquela história. A gente está tendo mais amigo lá do que aqui. Mas é assim, é tudo muito rápido. E essa observação é interessante, do prestar atenção. Senão é como o exemplo, aquilo apenas uma foi apenas uma ilustração, o exemplo da alimentação. Quando a gente viu, já almoçou, já jantou, já fez o lanche, via de regra, ou na frente de uma tela, ou na frente de uma tela. E aí? Passou. E a gente não tirou proveito daquilo que, às vezes, nós mesmos preparamos, nós mesmos, se você gosta, não é uma arte, cozinhar é uma arte, nós mesmos preparamos e não tiramos o proveito daquilo que nós colocamos ali, né, com tanta boa vontade, etc., acabamos não registrando a beleza, o esforço que nós mesmos, por vezes, fizemos para preparar aquilo que nós estamos ingerindo. Parece que faz sentido esse ponto de prestar atenção, não é verdade? Parece que faz muito sentido. É para a gente refletir. E, obviamente, a questão da felicidade ela pode ser definida como um momento em que há percepção de um conjunto de sentimentos prazerosos. Quando a gente vê no Evangelho que a felicidade não é deste mundo, é uma verdade sobre as questões daquilo que estão relacionados com o mundo. Ela não poderá ser desse mundo, porque este mundo ele está sempre em mudança. Se eu atrelar a minha felicidade às coisas do mundo, eu nunca serei feliz, porque a começar da minha própria organização fisiológica que muda a cada dia. E se eu tenho uma casa, se eu tenho bens, eles se deterioram, as coisas passam. Então, a felicidade atrelada a situações, posições ou pessoas, claro, se eu amarro nessas condições, eu obviamente não serei feliz, porque as pessoas também mudam, por vezes, o comportamento delas para conosco ou de nós para com eles. As situações também se alteram. As coisas que são materiais também se deterioram. Então, nesta colocação faz todo sentido. Mas dentro daquilo que nós possamos viver, dentro desses aspectos de prestar atenção em nós mesmos e naquilo que nos cerca, nós podemos ser muito felizes dentro do possível, dentro daquilo que nós temos em relação ao nosso processo evolutivo. Porque a felicidade ela é um estado durável de plenitude. Veja, não está amarrado.
de satisfação, de equilíbrio físico e psíquico. Então não está amarrado em situações, pessoas e coisas, né, em que o sofrimento e inquietude, que é normal por vezes, são transformados em emoções ou sentimentos que vão desde o contentamento até a alegria intensa ou júbilo. Tem mais, ela tem ainda o significado de bem-estar espiritual ou paz interior. Se nós estamos em paz, nós somos criaturas felizes. Porque ter paz, sim, eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho paz. Eu vivo de uma maneira pacífica. É ou não é felicidade? É interessante que nós vamos buscar a pergunta 614 do Livro dos Espíritos, porque Kardec ele cercava todas as possibilidades em relação a um assunto, ele dissecava os assuntos como um cientista pode fazer. E ele faz essa pergunta: o que se deve entender por lei natural? É interessante notar a resposta dos Espíritos. A lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem, a felicidade do ser humano, não é? Homem como ser humano. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. Olha que fantástica essa resposta, porque ele diz que a felicidade do ser, né, está ligado nas leis de Deus. E o Kardec, como nós dissemos, ele ia cercando o frango, né, para não deixar nenhuma ponta aberta. Dizer, bom, então onde é que está escrito a lei de Deus? A gente sabe. Na consciência. Não existe uma criatura neste planeta pode viver em sociedade isolada, mas é uma sociedade que não tenha um elemento mínimo neste planeta, mínimo em relação à condição da sua consciência, que não saiba o que é bom ou o que não é bom. Não existe. Se nós formos pegar essas comunidades que se isolam por opção, são muito poucas, né, que nós encontramos, por exemplo, na Amazônia. Nós encontramos algumas comunidades, né, colocadas, chamadas de indígenas, que eles não querem contato com a civilização nossa. Mas eles vivem numa sociedade. Existem regras lá. Por mínimo que tenha em relação à capacidade... Isso não quer dizer que não tenham, né? Muito pelo contrário, estamos usando apenas como uma ilustração, porque a gente não tem conhecimento profundo. É tão interessante notar que, a título de exemplo, né, como uma das sociedades, na sociedade Yanomami, quando você tem um órfão, uma criança órfã de pais, né, então é órfã de pai e mãe, ela não é uma criança órfã, ela é filha da tribo. Ela pode dormir e comer na choça que ela quiser. Ela é filha da tribo. Ela não será uma criança órfã. Muito parecido com a nossa sociedade. Não é verdade? Muito parecido. Isso é porque é uma sociedade que às vezes taxam de selvagens. Ora, eles são selvagens. Nós não. Né? É interessante, né? Olha a situação, né, por vezes, de... mas é que uma comunidade pequena. E a nossa? Qual o problema de tamanho? Né? Qual o problema? Nós não estamos, pelo tamanho, inclusive, nós tivemos que nos estruturar muito mais. Né? Qual é o problema do tamanho? É interessante nós verificarmos isso. Então, seja a sociedade que for, no nível evolutivo deste planeta, nós não vamos encontrar ninguém que não tenha o mínimo em relação à condição consciencial em si, que é o ponto central da criatura. É onde está o equilíbrio. O desequilíbrio é quando insistimos nos pontos contrários àquilo que somos. Porque se somos criaturas
herdeiras de Deus, cuja genética divina está em nós, e quem disse isso foi Jesus. Aliás, lembrando Salmos 82, versículo 6, ouvistes, sois deuses. E ele ainda fez um acréscimo ali que é significativo. Ele disse, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Olha que coisa impressionante. Ele está falando da gente. Ele não estava falando do povo daquela época. Ele estava falando da sociedade, e não é dessa sociedade planetária, ele está falando da sociedade cósmica, da criação de Deus. Ele não está restrito a um planeta, a uma dimensão. Ele está dizendo a respeito da criação de Deus, significando que o nosso centro é o amor, que obviamente acrescenta todos os aspectos do que se entende, né? Os seus desmembramentos de bem, de perdão, de tudo, de compreensão, etc. Quando nós nos colocamos num ponto que está contrário a essa situação, o centro nosso procura nos trazer para a realidade essa que nós somos. E, por vezes, o hábito que nós nos implementamos causa a resistência. Percebeu? Não tem ninguém que persegue, não tem Deus castigando, não tem nada disso. O hábito que é contrário à minha natureza, como eu já me habituei, ele vai fazer o que? Ele vai causar resistência. Vamos pegar um exemplo que, claro, isso já não serve mais para nós, né? Falar mal da vida alheia, né? Ser maledicente, fofoqueiro, fofoqueira, coisas do gênero. Isso serve para os outros. Isto é um contraponto da nossa realidade. Nós estamos usando isso como uma ilustração. Ser mal-humorado, mal-humorada, aí a gente até desencarna mais cedo. Né? Pode pegar lá a mensagem de Belarmino Bicas no livro Cartas e Crônicas, que ele, por ser mal-humorado, desencarnou 22 anos antes do que ele tinha se programado. O interessante, inclusive, se a gente for mal-humorado, mal-humorada, e ainda for estressado, estressada, 22 anos é pouco. É aquela história. Se você tem alguém na sua família, ou você mesmo, né, de repente, ou nós mesmos, né, que seja mal-humorado e estressado ao mesmo tempo, haja com muita caridade com essa criatura, se formos nós mesmos olhando para o espelho. Se não formos, a gente pode chegar com muita caridade e dizer, meu querido, minha querida, eu sinto te informar que você vai morrer mais cedo. Por que vai? Claro, porque há um desgaste. É um ponto contrário. Há um desgaste do fluido vital, do que vitaliza as células. E se há um desgaste de fluido vital, o que vitaliza as células, o que vitaliza o nosso campo orgânico, o que acontece é o seguinte, a menor redução, mais lento é o processo da recuperação das células. E o indivíduo envelhece mais rápido, se desestrutura mais rápido e desencarna mais cedo. É simples. Isso aí é do espiritismo? Não, isso é da ciência. A ciência hoje está nos trazendo, comprovando as informações que o André Luiz trouxe há 60 anos atrás. O que o André Luiz escreveu através da psicografia do Chico não era para aquele tempo, era para hoje. Tanto é que muita informação científica, comprovando o que André Luiz trouxe, principalmente no livro Evolução em Dois Mundos, muita coisa começou a ser de fato comprovada 20, quase 30 anos atrás. O livro tem 60. E outros aspectos interessantes, né? Muita coisa ainda não foi provada, a ciência ainda não chegou. O Chico disse que o nosso lar, não é? Onde André Luiz se localiza, está há 100 anos em matéria de evolução na nossa frente. Seria a mesma coisa que nós estivéssemos vivendo em 2122 agora. A tecnologia que eles tinham em 1943, nós não temos ainda.
que é aquela questão que uma delas ele apresenta o aeróbus, que é uma tecnologia que eles tinham em 1943, que a gente ainda não tem. Vamos ter? Sim, vamos ter. Óbvio que vamos. Mas, enfim, por isso que esse é o grande problema da transcomunicação instrumental, para quem gosta do assunto. Né? Existem 2 grandes pesquisadores no Brasil, um deles já desencarnado, o doutor Hernani Guimarães Andrade, e a sua continuadora, a doutora Sônia Rinaldi. O grande problema da transcomunicação é esse: há uma tecnologia tão avançada na dimensão espiritual, e a nossa, para chegar lá, imagina, se você tem 100 anos de diferença. Querem ver um exemplo simples? Você lembra do Motorola tijolão? Quanto tempo faz? Tem celular que, de repente, se nós estivermos usando, depende do modelo, ele já não aceita mais determinados aplicativos. Não se passa, e às vezes o celular tem alguns poucos anos, né, de lançamento, aquele modelo, ele já não aceita mais determinados aplicativos. Você já não tem a facilidade de se comunicar com determinado aplicativo que lhe dá gratuitamente a comunicação e coisas do gênero. Imagina 100 anos de diferença. Veja, então, aí, isso é uma beleza, né? Porque nos mostra o quê? Olha o que nós temos para conquistar. Para o acomodado, para a acomodada, nossa, tudo isso. Por isso que, não é, esta relação que nós estamos colocando, que nós usamos um exemplo, quando nós estamos habituados a determinado aspecto que não é a nossa realidade, essa tentativa de nos trazer para o centro, né, gera o quê? Atrito. Atrito gera calor, que a gente, na condição pessoal, chama de dor. A dor é a tentativa da nossa estrutura central, buscando nos colocar no eixo. Por isso que dói. Dói porque eu resisto. Quanto mais eu resisto, mais dói. Interessante, não é? É a nossa própria natureza. Acabou essa história heteronômica, confortável, de jogar para as mãos de Deus, como se Deus tivesse mão igual às nossas, para jogar para Deus. Se Deus quiser. Como se Deus quiser. Nós somos criaturas autônomas. Se eu quiser, se eu for fazer, não é Deus que tem que querer. Ele me dá liberdade para eu querer. E a justiça dele está na liberdade que ele me dá. Senão não faria sentido. Se ele não desse livre-arbítrio para nós, para que serviria a existência? Sem ter liberdade de escolha, sem poder gerenciar a própria vida. Então era empurrar para Deus numa situação heteronômica, não é? Como se fôssemos pedras num tabuleiro de xadrez que a divindade movimentasse a seu bel prazer. Com o nível evolutivo que nós nos encontramos, a capacidade que nós temos, a gente descobriu que nós somos criaturas autônomas, cujas condições das leis divinas estão na consciência, no sentido de educação, não de punição. A relação com essa questão que chamamos de punitiva, de infeliz na nossa vida, tem a ver com essa estrutura da resistência daquilo que eu sou com aquilo que eu pretendo ser, contrário àquilo que eu sou. Não é genial? É muito mais simples. A vida, a rigor, é muito mais simples. Por isso que nós vemos o quê? O processo que está aí, da reencarnação. Está muito duro, nego? Aí você sai, volta de novo. Né? Mas se tiver consciência a respeito, aproveita bem. Porque saber que reencarnação existe não muda nada. Não é verdade? Não muda nada. A gente sabe há mais de 2000 anos que a felicidade está em amar o próximo como a nós mesmos. Então por que nós somos infelizes? Já faz 2000 anos que Jesus passou. Aliás, faz mais já. De 2000 anos que ele passou. A gente sabe. Ele disse assim, olha, eu vou facilitar a vida de todo mundo.
Ele não disse nessas palavras, ele disse, olha, eu vou pegar todos os profetas, as leis existentes, leis de natureza moral, evidentemente, né? Ética, e vou resumir tudo. Ama a Deus sobre todas as coisas. Mas tem um segundo mandamento igual a esse, ama o próximo como a ti mesmo. Morreu o assunto. Faz isso e acabou. Tudo o mais vos será acrescentado. Por isso que ele diz, procurai antes as coisas dos céus, e tudo o mais vos será acrescentado. E a gente virou fanático religioso. Não era nada disso que ele falou. Onde é que estavam os céus? Ele diz, não adianta você procurar aqui ou acolá. Está dentro de você. Então, se você procurar as coisas do céu, significa, se eu me exercitar dentro das leis de Deus, eu vivo o reino dos céus. Olha como é inteligente os ensinamentos dele. Eu vivo o reino dos céus. Ora, se eu vivo em equilíbrio, aquilo que eu preciso, de fato, me será acrescentado. Porque em equilíbrio eu tenho o esforço natural para, né, fazer aquilo que me compete. Olha que beleza! O Evangelho de Jesus é vivo. Por que ele é vivo e vai continuar pela eternidade? Porque ele tem a característica da verdade, e a verdade é eterna. Mesmo que a gente vá, com a nossa evolução, acrescentando outros andares sobre o patamar que ele nos trouxe, nós vamos acrescentando outros, mas ele não deixa de existir. Ele é básico, o que é verdade continua. Tem a característica é de natureza divina, é divino e eterno. Então nós não teremos modificações. Amar ao próximo como a nós mesmos vai mudar daqui a 10 mil anos? Não. Não vai mudar. A gente pode estar daqui a 10 mil anos amando o próximo como a nós mesmos. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas como é que eu sei quando eu amo o próximo? Quando você amar o filho da vizinha do mesmo jeito que você ama o seu. Ah, beleza? Porque geralmente o nosso filho ou a nossa filha se desencaminha por causa do filho da vizinha. Esse é o problema. São as companhias que ele tem, ou que ela tem. É quando a gente amar o filho da vizinha do mesmo jeito que a gente ama o nosso. Ponto. A gente vai saber. E por quê? Porque nós precisamos dessa realidade, desse processo que vai acontecendo em reencarnação, para que nós possamos viver em sociedade. A gente experimentou uma situação aí de isolamento, foi complicado, não foi? Porque a gente tem necessidade de sociedade. E Chico dizia que Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que a gente reencarna numa sociedade de 5 ou 6 pessoas, que se chama família. Nem precisa para a gente exercitar o amor com esse próximo mais próximo. Nem precisa chegar amando a vizinhança inteira logo de largada. Olha que beleza. É ali. E é tão impressionante esse processo de sociedade, você já deve ter visto esse filme, né? A necessidade do contato. Você já deve ter visto, em português, colocar o nome como O Náufrago. A necessidade do contato. Ele cria, né, na mente, com uma bola, ele cria uma outra pessoa para ele ter o contato com alguém, que na verdade é ele mesmo. Mas a necessidade que nós temos de relacionarmos-nos, porque nós temos fome de uma coisa que o alimento não nos traz. Nós sentimos necessidade do alimento do amor. É tão incrível que esta bióloga e antropóloga, a doutora Helen Fisher, que trabalha em Nova York, nascida em 1945, comprovou cientificamente, porque ela estuda desde 2005 o ponto que nós trouxemos, que nesta área que é conhecida como a TV, a área tegmental ventral, que você está vendo aí o traço onde ela fica, não é? Ela está exatamente na ponta desse circuito azul. Esta área é a área responsável pelo circuito do amor, é a mesma área que é responsável por sentir fome e sede. Não é fantástico? Isso é a ciência trazendo para nós. Fome e sede está nessa área. O circuito do amor também. Nós sentimos fome de amar. Por isso que não existe uma criatura neste planeta, nem existiu,
uma criatura neste planeta que não tenha momentos onde ela precise desta troca. Por isso que Emmanuel, o Espírito, pela psicografia do Chico, diz: nós somos constantes na nossa inconstância, graças a Deus. Que nós somos constantes na inconstância. Porque senão nós odiaríamos linearmente. Nós não conseguimos odiar linearmente. A gente dá assim uma odiadinha, uma mamadinha, uma odiadinha, uma mamadinha, uma odiadinha, uma mamadinha. Por quê? Porque a nossa natureza nos puxa de volta para a questão do amor. Então é nesse vácuo que a gente precisa desse contato. Tem um filme muito interessante, já assim, um pouco antigo, do Tom Cruise, mas tem uma cena lá que o filme às vezes vale pela cena, que é a Operação Valkyria, que é uma das operações de tantas que tentaram eliminar o Hitler. Tem uma cena que ele está reunido com a turma dele, porque ele não era sozinho, né? Com a turma dele, e ele tinha um cão, que era um pastor alemão, que ele adorava aquele cachorro. E ele também era apaixonado pela sobrinha dele. A cena vale o filme, se você prestar atenção. Quando chega lá o ator, lá o Tom Cruise, para ser apresentado para ele, a cena coloca ele de costas e ele está acariciando a cabeça do cão. Incrível, né? Sabe o que é isso? É uma troca de sentimento. Está havendo ali uma relação de sentimento. A criatura precisa se abastecer, porque tem fome, tem sede de amar, precisa se relacionar. Isso faz parte de nós, onde a ciência já descobriu isso a nosso respeito, não é? Olha que fantástico, porque está vindo para nós comprovadamente. Aquilo, por exemplo, que um Buda, há 500 anos antes de Cristo, disse que o desejo é a fonte da infelicidade. Quanto mais eu desejo, mais eu me prendo a situações, mais eu vivo infeliz. Né? Olha alguns exemplos. Isso aqui, por incrível que pareça, já foi fonte de desejo e já teve gente que sofreu por causa disso. Hoje você sofre por causa disso, de repente. Depende, não é só o tempo passou, não é uma realidade, mas às vezes mas se eu não tiver, eu vou ficar feliz. Mas o ponto não é quando eu tenho, é o caminho que eu faço, é o trajeto. É a mesma coisa que fazer uma viagem, né? A preparação, etc., tal, a ida até o local é aquela situação. Depois que você está lá, passa tudo muito rápido. Então, olha como faz sentido aquela observação lá daquele ancião para o executivo. Presta atenção! Isso aqui, para ficar para os meninos também, isso foi fonte de desejo para vocês, meninas. Né? Que mudou disto, evidentemente, para isto. Na realidade, mas já foi, depende de cada pessoa, etc. Isso é apenas uma ilustração. Por isso que é prestar atenção, sim. Prestar atenção porque são nos aspectos menores que nós vamos construindo e mantendo a realidade que nós somos de criaturas que, dentro das nossas possibilidades, possam vivenciar a realidade da felicidade dentro do nosso nível evolutivo. Tanto é que esta mensagem, chamada Créditos Espirituais, está nesse livro Caminho Espírita, onde são vários espíritos que se comunicaram e vieram as mensagens através do Chico. O Albino Teixeira, que desencarnou em 1923, como você está vendo aí, ele era uma pessoa, um sujeito comum, ele era um trabalhador da FEB, da Federação Espírita Brasileira, quando ainda a FEB estava na capital do Brasil, que era Rio de Janeiro. Ele era um dos trabalhadores da FEB e ele trouxe uma mensagem através de Chico Xavier, que nós trouxemos aqui e gostaríamos de dividir com vocês. Como você já viu, o título é Créditos Espirituais. Olha o que o Albino Teixeira diz a respeito sobre a condição desses créditos. Ele diz:
não deixes que o dia se ponha sem praticares pelo menos uma boa ação, melhorando os próprios créditos no caminho espiritual. Aí ele vai dar umas receitas. Ele disse assim, vejamos algumas receitas e sugestões ao alcance de todos. Ele não está dando assim, ó, tipo, ó, você tem que estar aqui, ó, para poder chegar nesse ponto. Ele diz assim, doar um prato de alimento a quem sofre em penúria. Pode ser que a gente não tenha essa situação nesse país, mas existem muitas organizações que nós podemos ser voluntário, né? Mas, enfim, essa é uma das sugestões. Ele diz, entregar uma peça de roupa aos que gemem no frio. Improvisar o conforto de uma criança menos feliz. Ele não está dizendo para fazer tudo ao mesmo tempo. Está dando sugestões de alguma coisa uma vez por dia. Mas tem coisa mais simples. Promover ainda que migalha de assistência a benefício dessa ou daquela mãe desditosa. Oferecer um livro nobilitante. Olha que beleza, nós temos uma livraria aí. A gente compra um livro e pode ler e ainda transferir para alguém como um presente, uma doação, levando luz não só para nós, mas também para aquela pessoa que a gente está presenteando. Tá vendo? Ou seja, possibilidade tem. Possibilidades existem. Oportunidades, quando a gente presta atenção, estão à nossa volta. Mas ele continua. Escrever uma página, isso ainda na matéria de escrever. Hoje a gente digita, né? Só não digita enquanto dirige, senão você vê Deus mais cedo. Aí escrever uma página de esperança e alegria aos amigos ausentes. Conter a irritação. Ele coloca como uma atitude boa durante o dia. Uma vez no dia, conter a irritação. Evitar a palavra inconveniente. Olha que fantástico. Ele coloca como uma atitude boa, ação boa. Escutar com paciência e bondade a conversação inoportuna, no equilíbrio de quem ouve, sem elogiar a invigilância e sem condenar a inabilidade dos que falam, mesmo tocados de boa intenção. Olha que fantástico. Se é uma fofoca, eu posso ser o túmulo dela. Eu não posso virar para a pessoa e dizer, eu não quero ouvir o que você tem para me contar. Né? Ou dizer assim, não, mas isso é fofoca. Eu estou chamando a pessoa de fofoqueira. Eu vou virar, quem é que será o primeiro da lista do alvo dela a partir da minha colocação? É o que ele diz. É uma conversa inoportuna, eu ouço e... A piada desagradável. Isso aconteceu com o Chico. As pessoas, na hora do almoço, lá na Fazenda Modelo, onde ele trabalhava, se reuniam para fazer duas coisas úteis. Jogar dominó e contar piadas. Nenhum problema com piada inteligente, desde que elas não denigram a imagem de pessoas e instituições, não ataquem pessoas e instituições. Então o pessoal contava essas piadas picantes e ele não ria. Aí o pessoal virava para ele e disse assim, quem é, Chico, não entendeu? Quer que a gente desenhe para você? E ficava aquela situação embaraçosa. Ele disse, não é isso. Aí, quando ele chegou um dia em casa, o Emmanuel, o Espírito, se apresentou para ele e disse, Chico, quando te contarem uma piada dessa natureza, é justo que você não repasse, não é? Porque denigre pessoa ou instituição, seja lá o que for, não é? Mas, por caridade, ache graça. Incrível, né? Acha graça. Morreu o assunto ali. Olha que é uma atitude positiva, uma boa ação no dia. O cara diz assim, ouça a conversa inconveniente, né? E morre o assunto por ali. Mas tem mais, olha, preste serviço desinteressado aos enfermos. Assegure 2 minutos de prosa consoladora com um doente. Cultive o espírito de sacrifício em favor dos outros, seja em casa ou na rua. Plante uma árvore proveitosa. Acrescente a alegria dos que fazem o bem. Elogiar quem está fazendo o bem. Auxiliar de algum modo os que procuram auxiliar.
encaminhar parcelas de recursos amoedados, conquanto ligeiras, a irmãos em necessidade. Articular algumas frases calmantes em hora de crise. Usar a palavra na construção do melhor a fazer. Olha essa. Remover espontaneamente um perigo na via pública. Algo que possa servir de tropeço e, com segurança, algum objeto que esteja na rua e que possa, né, causar um acidente com um veículo que passe por ali, causando danos não só materiais, mas, por vezes, pessoais. Aí ele encerra dizendo: na base de uma boa ação por dia, terás o crédito de 365 boas ações por ano. Se aumentares a contagem, em tempo breve, somente a contadoria divina conseguirá relacionar a extensão dos teus bens imperecíveis e o valor de teus investimentos no erário da vida eterna. Faça o bem e seja feliz. Muita paz a todos.